Senhor, nosso Pai, querido Mestre Jesus, iniciando uma nova semana, iniciamos nosso encontro de hoje, nos agradecendo pela vida, agradecendo o Mestre Jesus por estar conosco. E assim juntos, felizes para o Evangelho, Joana de Ângeles, aqui estamos. E assim, nessa noite, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes, todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. Boa noite, boa noite, boa noite, caros amigos. Estamos então iniciando mais uma oportunidade, o nosso encontro desta semana. Encontro então desta segunda-feira, uma segunda-feira por aqui, pelo menos, bastante chuvosa, temos lá, e claro, mesmo assim com chuva, é agradecer e agradecer. Então, queridos amigos, sejam bem-vindos, uma boa noite para todos vocês, com a graça de Deus mais uma vez juntos, e sempre aqui eu e Célia dando o boa noite para todos vocês, o boa noite para que nós possamos levar esta noite muito bem, com todas as outras que nós tivemos juntos, e claro, desejando que sejam bem, com saúde. Vamos cumprimentando a Sandra Oliveira Vita, Luzia Pereira, Barros Maurício, Alzira Crepaldi, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo. Aí, vocês que estão conosco, vocês que já com toda a certeza e com toda a alegria também estão querendo saber o que nós vamos trazer. E hoje o Evangelho traz para nós nossas orações, né? A oração de hoje é pelos inimigos do Espiritismo. A gente sabe que a doutrina tem muitos que não concordam com uma série de coisas. Vamos fazer então nossa oração por esses que têm suas restrições, ou mesmo não gostam, ou mesmo falam tudo aquilo que a gente sabe que fala, mas não tem problema nenhum. A gente respeita as demais, vamos orar por todas elas e, claro, por todos os seus fiéis também, e todo aquele pessoal, cada um dentro da sua convicção. E nós temos Joana de Ângeles também chegando. Joana de Ângeles hoje vai nos fazer um convite, como todo convite que ela está fazendo, convite para nós, hoje o capítulo número 33, ela está fazendo convite ao otimismo. Olha que beleza! Então vamos aguardar o momento e ver aí o que Joana de Ângeles nos fala com relação ao otimismo. Vamos aqui só um minutinho. Isso, chegando aqui. Estou dando uma conferida, aí ótimo. Amigos, vamos então ao nosso momento do Evangelho. Nós temos aqui a prece, né? Virou aí. O início da prece de hoje traz uma citação de São Mateus, o Evangelho de São Mateus. Vamos ver então o que ele fala do Evangelho. Bem-aventurados os que estão famintos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sereis quando os homens vos carregarem de maldições e vos perseguirem e disserem falsamente toda espécie de mal contra vós, por causa de mim. Rejubilai-vos então, porque uma grande recompensa vos está reservada nos céus, porque foi assim que perseguiram os profetas que foram antes de nós. Aliás, esse Evangelho de São Mateus, que também vem e diz: não temais aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma.
mas temei antes aquele que pode perder a alma e o corpo no inferno. Pois é. Vamos então ver o prefácio, que é aquela rápida, né? Embora não seja tão rápida aqui assim hoje, explicação a respeito da prece em si. De todas as liberdades, a mais inviolável é de pensar, que compreende também a liberdade de consciência. Lançar o anátema sobre aqueles que não pensam como vós é reclamar essa liberdade para si e recusá-la para os outros. É violar o primeiro mandamento de Jesus, a caridade e o amor ao próximo. Persegui-los pela sua crença é atentar contra o direito mais sagrado que todo homem tem de crer no que lhe convém e adorar a Deus como entende. Constrangê-lo a atos exteriores semelhantes aos nossos é mostrar que se prende mais à forma do que ao fundo, às aparências mais do que à convicção. A abjuração forçada jamais deu a fé. Ela não pode fazer senão hipócritas. É um abuso da força material que não prova a verdade. A verdade está segura de si mesma, convence e não persegue, porque disso não tem necessidade. O Espiritismo é uma opinião, uma crença. Fosse mesmo uma religião, por que não se teria liberdade de se dizer espírita, como se tenha de se dizer católico, judeu ou protestante, partidário desta ou daquela doutrina filosófica, deste ou daquele sistema econômico? Essa crença é falsa ou verdadeira? Se é falsa, cairá por si mesma, porque o erro não pode prevalecer contra a verdade. Quando a luz se faz nas inteligências, se é verdadeira, perseguição não a tornará falsa. A perseguição é o batismo de toda ideia nova, grande e justa. Ela cresce com a grandeza e a importância da ideia. A animosidade, a cólera dos inimigos da ideia está em razão do medo que ela lhes inspira. Foi por essa razão que o cristianismo foi perseguido outrora e o espiritismo é hoje, com a diferença, todavia, do que o cristianismo foi pelos pagãos, ao passo que o espiritismo é pelos cristãos. O tempo das perseguições sangrentas passou, é verdade, mas se não se mata mais o corpo, tortura-se a alma. É atacada até em seus sentimentos mais íntimos, em suas afeições mais caras. Dividem-se as famílias, excita-se a mãe contra a filha, a mulher contra o marido, ataca-se mesmo o corpo em suas necessidades materiais, tirando-lhe seu ganha-pão para tomá-lo pela fome. A exemplo dos primeiros cristãos, sede, pois, orgulhosos em carregar a vossa cruz. Crede na palavra do Cristo que disse: bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Ele disse também: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos fazem mal, e orai por aqueles que vos perseguem. Mostrai que sois seus verdadeiros discípulos, e que a vossa doutrina é boa em fazendo o que ele disse e o que ele mesmo fez. E vamos ver a prece que podemos fazer então por aqueles que não gostam, digamos assim, do Espiritismo, da doutrina. E é assim a prece. Senhor, vós nos dissestes pela boca de Jesus, vosso Messias: bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição pela justiça. Perdoai aos vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. E ele mesmo nos mostrou o caminho, orando por seus algozes. A seu exemplo, meu Deus, imploramos a vossa misericórdia para aqueles que desconhecem os vossos divinos preceitos, os únicos que podem assegurar a paz nesse mundo e no outro. Como Cristo, nós vos dizemos: perdoai-lhes, meu Pai, porque não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com paciência e resignação, como provas para a nossa fé e nossa humildade.
suas zombarias, suas injúrias, suas calúnias e suas perseguições. Desviai-nos de nós todo pensamento de represália, porque a hora da vossa justiça será para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. É a prece, então, pelos inimigos do Espiritismo, como ali diz o texto. Meus amigos, a gente sabe, o Evangelho ali no início do prefácio fala, né, da liberdade de se expressar, da liberdade do pensamento. Claro que cada um tem o pensamento que quer, pensa conforme a sua personalidade, seu caráter, ou aquilo que o Espírito trouxe já de outras encarnações. Então o pensamento ele é absolutamente livre para cada um de nós. Mas há aquele problema, até entre aspas, vamos dizer, o problema de você expressar o seu pensamento. E nem sempre você vai encontrar um abraço fraterno quando você expressa o seu pensamento. Nem sempre. A gente sabe muito bem disso. Porque cada um tem o seu pensamento, tem a sua verdade, aquilo que acha que é justo, que é certo. E muitas vezes vamos encontrar pensamentos antagônicos aos nossos. E como o próprio Evangelho nos disse, não adianta querer mudar o pensamento do outro pela força, inclusive como se fazia antigamente. Quando os cristãos conquistavam os povos pagãos, eles impunham a religião aos povos pagãos. Quando os muçulmanos conquistavam os cristãos, eles queriam impor lá também a fé muçulmana aos cristãos. E assim ia, e assim vai. Mas esse é o tipo da coisa, que aquilo que se faz pela força, não se tem a consciência de se fazer espontaneamente, é óbvio. Né? Então, são os cuidados que nós precisamos ter. Esse texto, obviamente, também é de 160 anos atrás, do início do Espiritismo, muita dificuldade, e o Espiritismo chegou até hoje não sem dificuldades, ainda enfrentamos dificuldades, porque ainda há muitos daqueles que não aceitam, porque dizem que nós falamos com os Espíritos, porque na Bíblia diz que se deve falar com os mortos. Isso Moisés falou há 3.300 anos atrás. Mas o pensamento dele é esse, e seus fiéis assim o proclamam, o aceitam, né? E tomam lá suas providências, sejam quais forem. Mas enfim, tudo aquilo que nós sabemos, que o pensamento, o livre-arbítrio, é o direito de cada um, de escolher a sua fé, de professar a sua fé, e claro, ser responsável por tudo aquilo que faz. Isso é inerente, não tem como fugir disso, a responsabilidade, né? Até em função de fazermos coisas erradas quando não concordamos com o outro, o que o outro disse, o que o outro fez, atitudes, enfim. Então, tomemos o devido cuidado nestas manifestações, a que todos nós temos direito. E nesses tempos, últimos anos, mais do que nunca esteve em evidência toda essa questão, né? Ali apregoada, fortalecida pelo debate político, por está certo, está errado, direita, esquerda, centro, enfim, tudo isso que a gente bem conhece. E como foi previsto, muitos e muitos criaram confusão, famílias se separaram, amigos se separaram, por algo que nós podemos fazer ou mudar. Se quem pode mudar não muda, quem somos nós, né? Mas, enfim, estamos aí. E sim, sejamos fiéis às nossas convicções, como todo mundo pode ser aquilo que lhe dá o bem-estar. Ok? Muito bem, vamos aqui cumprimentando então a Márcia Miranda, a Silvana Martins, né? A Sônia Martins também, Carlos Eduardo Aragão. Vamos ver aqui se temos mais alguém no nosso boa noite aqui do dia. Boa noite do dia, bacana, né? Então cumprimentamos e agradecemos o boa noite da Márcia Miranda, como falamos, da Silvana Martins, Sônia Martins, Carlos Eduardo Aragão, Bárbara Santana Nery, Ivana Santa Rosa, Sandra Oliveira Vitor, Carlos Santana, Zira Crepaldi, enfim, todos vocês que estão aqui acompanhando esse nosso momento. Vamos um pouquinho do Evangelho de Joana de Ângeles. E por falar na Joana de Ângeles, nesses tempos tão bicudos, né, como nós assim dizemos, tempos complicados, de pensamentos, de questionamento, de só é o meu que é bom, só não serve, etc. e tal. Aqui, Joana de Ângeles, no capítulo 33 do livro Convites da Vida, traz para nós convite ao otimismo. Vamos ver. Não vitalizes tristezas nem desencantos, apesar das configurações e sofrimentos que surjam e se avolumem pela senda que percorres.
Quando tudo parece perdido, invariavelmente uma solução surge inesperada, providencial. E se não se materializa a resposta almejada, a diretriz melhor, conduzirá o problema de maneira salutar para ti mesmo, se te dispuseres a esperar. Sombras não se modificam com sombras. O pântano não renascerá drenado com a condenação da lama. Necessário espargir luz e fazer canais providenciais. Para tanto, o homem deve impor-se a tarefa de abrir janelas de otimismo nas salas onde dominam tristezas e arejar escaninhos pestilenciais de pessimismo mediante o aroma da esperança. Pessimismo é a enfermidade que engendra processo de psicose grave, por antecipação de um mal que talvez não ocorrerá. Pessimista, né? Aquele que a gente fala, às vezes, sofrendo por antecedência. Será que vai acontecer? Será isso? Será aquilo? Não se sabe. Então, ser pessimista por antecedência é começar um sofrimento desnecessário. Né? Tá certo que a gente tem expectativas, mas se não conseguir, vamos sentar de novo. A cada instante as circunstâncias geram circunstâncias outras. Fatores atuais compõem fatores futuros, dependendo da direção que lhes imponhas. Não te canses desse modo exageradamente sob o peso da nostalgia, ou te entorpeças asfixiado pelos tóxicos das frustrações que todos experimentam. Entrega-te a Deus e deixa-te conduzir tranquilamente. Otimismo é estímulo para o trabalho, vigor para a luta, saúde para a doença das paisagens espirituais e luz para as trevas densas que se demoram em vitória momentânea. Nas duas traves da cruz, quando tudo parecia perdido, o justo, em excelente lição de otimismo, descerrou os painéis da vida verdadeira, morrendo para ressurgir em gloriosa madrugada de imortalidade, que até hoje é o canto sublime e a rota segura, plena de alegrias para todos nós. E é o convite ao otimismo, porque Joana aqui fala, com muita propriedade, que o pessimismo em si já antecipa uma situação que poderá sequer ocorrer. Então, sofrer por antecedência, na realidade, é sofrer muitas vezes inutilmente. Precisamos sim levar bem nossos dias, procurar levar bem nossos dias, procurar, como se diz, fazer o caminho reto, daqui para frente, e encontrar o estímulo diário, sim, para trabalhar, para lutar, para ter saúde. E como se diz, sorrir, por que não? Não é melhor que estar sempre carrancudo de mal com a vida, intimamente até de mal com a vida, e ficar espargindo essas coisas, esses pensamentos negativos, essa aura nebulosa. Muito melhor que estejamos dispostos a repartir, sim, sorrisos e boa vibração. Mesmo que a situação esteja complicada, que se afigure complicada, mas manter a esperança de que vai ser superado, que pode, que vai dar certo. Porque nós não conhecemos o dia de amanhã. Hoje é o nosso dia de amanhã. Ontem esperávamos que algo que aconteceu hoje pudesse ter acontecido? Não. Vamos vivendo o dia a dia e procurando tirar as melhores lições de cada dia, para que os próximos dias possam ser melhores para nós e para quem está perto de nós. É isso, otimismo sempre. E otimismo é falar de aniversários, porque é povo feliz aniversariando mais uma vez. Olha aqui, Madalena Galo hoje, Esmeralda Barros, Ulisses Souza, Idane Siqueira Pereira, Adriano Santos, Maria do Carmo, também o nosso amigo Tarupi, não sei o nome dele porque é em russo. É um que eu tenho como meu amigo, parece, mas eu não sei pronunciar o nome dele. É Namob, uma coisa assim. Mas está registrado, É isso, mandei já a mensagem de cumprimento para ele, claro, em português, não em russo, mas o tradutor do Google dá o seu jeitinho, a gente sabe disso. E amanhã,
Desde JRG, Valéria Ferreira, Antonella, olha aí a sobrinha casada com o Marcelo, aniversário da manhã, né? Então eu e Célia mandamos um beijão para você aí, viu, Valéria? Que Deus abençoe, saúde, 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 sempre. Marcela, para o Pedro, para todo mundo, assim como também para todos esses que aniversariam amanhã, né? Também ainda a Sandra Carvalho, a Cleusa Maria da Silva, Solange Lima, Dora Martins, André Veloso, nosso abraço, coração a coração para todos vocês. Que Deus abençoe, que vocês tenham um belo caminho iluminado pela frente, semeando aquelas belas sementes para correr e colher maravilhosos frutos que deem satisfação e alegrias, porque a colheita vem, plantemos o que plantemos, sabemos disso. É isso, meus queridos amigos, cumprimentando vocês, desejando uma linda noite, já vamos chegando lá para o finzinho, né? Hoje foi tudo curtinho, Evangelho, também a Joana de Ângeles, mas temos nossos amigos que precisam de nossas preces, vamos fazer nossa prece, levar nossa oração, nossos pedidos ao nosso Pai Celestial, porque é a hora. Vamos orar e vocês mentalizem aí, aqui nós vamos orar. Ivone de Oliveira Pascoal, Djalma Camargo, Rosa Maria Leal, José Carlos Bispo, Índio dos Santos, pelo nosso queridíssimo compadre Anderson Barbosa Pires, Deus fortaleça sempre, sempre, caminhada. Também pela Isadora Pérez Garcia, Luiziane Ferra, a Maria Ângela Nabela, Aline de Camargo, Ana Graziela Cassiano, Cláudio Caleb Filho, Décimo da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Marco Abel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirelle Colício, Vanini Colúcio, Maria Clara Santana, Jéssica São Gustavo Piloto Andretta, Isabela Esferra, Lani Peroni, Orlando Lameu, Rosa da Cresce, Cecília de Paulo, Luiz Esferra, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriana Dona Bela Bastos, o Maurício Ramos, Vladimir Ruiz, Jandira Vieira Furlan Carra, Gabriel Ruiz Miller, nossa irmã Terceira Tonelo, Antônio Donizete Neves, a Sônia Martins, também a nossa querida Ivonete Bueno Querido, Dona Maria Terezinha da Silva, também o nosso prezadíssimo André, aí firme e forte na caminhada, e para todos nós, pedindo a Deus o fortalecimento na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Mentalizando, vamos lá então para a nossa prece. Vamos lá. Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, reunimos-nos em seus nomes, vos agradecendo, Pai, pela vida e a vós, Mestre Jesus, por estar sempre conosco. E nós, reunidos neste momento, felizes, sim, mais uma vez, que aqui estamos com saúde ou batalhando pela nossa saúde, levamos a vós, Pai, nosso louvor, nossos agradecimentos, mas também nossos pedidos, nossas súplicas, que abençoeis a todos nós, seus filhos, abençoando os nossos aniversariantes desses dias, felizes, mas também todos aqueles que estão vindo ao mundo, trazendo a este mundo suas dificuldades, abençoando seus pais, abençoando nossos entes queridos que também já nos deixaram, abençoando, Pai, nossos irmãos que estão nos deixando nesses dias, e se juntam no plano espiritual, procurando sua evolução moral, sua evolução espiritual. Pedimos que olheis, abençoeis, fortaleceis a estes que demos os nomes, a estes que em nossos lares mentalizamos, porque desejam, junto conosco, prosseguir sua caminhada. E assim abençoa também as nossas famílias, famílias de todos os seus filhos espalhados por este mundo, sofrendo com grandes dificuldades muitas vezes,
procurando aqui resgatar seus erros anteriores. Abençoa a todos, abençoando os dirigentes das nações, para que eles possam trabalhar pelo povo que necessita, acima do orgulho e da vaidade tão comuns. Abençoa assim, Pai, nossos irmãos à procura do trabalho, aqueles irmãos que nos dão o trabalho e aqueles que, sim, com honradez, cumprem todas as suas obrigações. Abençoa ainda nossas casas de oração, onde vamos nos louvar, vos agradecer. E pedimos, Pai, sua atenção especial às nossas crianças, a esses que estão vindo, encarnando, chegando ao mundo, que se juntam às crianças, aos jovens, adolescentes, com tanta expectativa de futuro, mas que esse futuro seja fortalecido pela caminhada no amor, no respeito, caminhada na indulgência, na paciência, tolerância, no perdão, caminhada na fraternidade e solidariedade, que traga sabedoria e justiça, e que possamos juntos batalhar por este planeta, por este mundo que já tanto prejudicamos, por nossa ignorância, por nossa ganância. E assim, amado Pai, levamos até vós esta abençoada prece que nosso querido Mestre nos trouxe, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males. Porque vosso é o reino, é o poder e a glória pela eternidade. E rogamos, Pai, que teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia esteja sempre conosco, com todos os seus filhos, encarnados e desencarnados, onde estiverem, como estiverem, nesse mundo, em seu universo. Seus bálsamos de luz, suas bênçãos celestiais, estejam sempre presentes sobre todos nós, equilibrando nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, nossa mente, que a harmonia se faça e que essa harmonia se complete em nossos lares, e nós levemos, onde formos, seu amor, sua luz aos nossos irmãos. Assim agradecemos. Obrigado, Senhor. Abençoa nossos anjos guardiães, seus bons espíritos e nossos irmãos que trilham caminhos difíceis, que retornem ao caminho do bem. Assim, obrigado, amado Pai, querida Mãe, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, por sua graça, agora e sempre. Pois é, amigos, nosso abraço também para a Aline Souza, que também está conosco, para todos vocês, como já falei também, que me aparece aqui, mas a Márcia Miranda também, a Silvana Martins, e todos que já deixaram, já falei também, boa noite. É o boa noite que eu e Célia retornamos a vocês, desejando uma linda noite, a região toda que está com temperatura muito boa, para dar aquela descansada, depois de tanto calor que passamos. Uma chuvinha gostosinha de ouvir para dormir também. Desejamos uma linda noite, uma ótima terça, quarta-feira, quando deveremos estar juntos novamente sob as bênçãos e graças do Pai Celestial. Por isso, uma linda noite para todos vocês, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, sempre conosco, iluminando nossas mentes, saneando nossos lares. Fiquem em paz e até quarta-feira. Até lá! Um grande abraço a todos vocês.